Eu sei que existem vários alimentos que você já sabe que vão sim prejudicar o processo da introdução alimentar do seu filho. Chocolate, besteira, salgadinho, mas não é sobre isso que a gente vai falar aqui hoje. Eu fiz questão de listar 5 alimentos que eu tenho certeza que ou você já viu alguém ofertando, ou até mesmo você já ofertou e eles são proibidos ao longo do processo da introdução alimentar. Todos os dias aqui no meu consultório eu recebo queixas de pais que realmente têm uma grande dificuldade, tanto no processo da introdução alimentar, como deve ser feito, em que momento, como isso acontece, e até mesmo intercorrências devido a um processo de introdução alimentar mal feito. Isso sem sombra de dúvidas, como obesidade, hipertensão, diabetes. Nós já temos vários estudos, mais do que confirmando, dizendo que a introdução alimentar, mesmo ela estando no início, é um processo fundamental para que isso não aconteça. Se você já passou por isso aí, se você tem alguma dificuldade nesse momento tão importante da vida do seu filho, da vida do seu bebê, já deixa o seu comentário aqui para mim com qual é essa grande dificuldade que você já presenciou aí. Então vamos lá, papel e caneta na mão, quero que você anote tudo aqui para que você aprenda e entenda a importância e não fazer uso, claro, desses 5 alimentos que eu vou falar aqui. O primeiro alimento, eu tenho certeza absoluta que você já viu alguma mãe fazendo, ou até mesmo você. É a famosa bolacha, água e sal. E eu já quero começar aqui colocando uma pulga atrás da sua orelha. Você sabia que a bolacha, água e sal tem mais açúcar do que sal? Exatamente isso, gente. Os componentes da bolacha, água e sal, muita gente acredita, como o nome já diz, que é somente água e sal, mas não, gente. Ali nós temos a farinha e associada a ela os açúcares, né, carboidratos adocicados, associado a esse produto que infelizmente algumas pessoas acreditam que por ser algo simples não ofereceria riscos aí para o seu bebê. Então não existe indicação, principalmente até 1 ano de idade, onde os lanches dos bebês devem ser as frutas, não tem indicação nenhuma que sejam feitas o uso da bolacha, água e sal. E normalmente ela é uma porta de entrada ali, né? Depois já vem a bolacha, água e sal com algum recheiozinho, a bolacha, água e sal com algum derivado do leite associado, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente. Então, percebam como os detalhes desses 5 componentes que vão fazer uma grande diferença nesse nosso bate-papo aqui de hoje. Esquece bolacha, água e sal. Esse é o primeiro item que eu tenho certeza que você já viu. O segundo item, o segundo alimento, é o famoso danoninho, gente. Se você tiver ele aí em casa, depois eu quero que você também faça uma experiência que talvez você nunca tenha feito. Você já teve a curiosidade de ler o rótulo desse produto? Se você não teve, eu vou falar para você. A própria indicação do fabricante é que ele seja consumido somente após os 4 anos de idade. Gente, olha isso. Vou falar de novo. Somente após os 4 anos de idade em que o seu bebê, ou a sua criança, na verdade, deveria fazer o uso. E não sou eu que estou falando não, gente. Está escrito no próprio rótulo do fabricante. Mas por que isso, doutor? Por quê? Porque as condições nutricionais daquele produto fogem e muito do que o seu bebê precisa dentro desse processo tão importante da introdução alimentar. O nosso grande inimigo, o famoso açúcar, né? Associado a isso, os conservantes, os saborizadores. Então, acredito eu que você já deve ter visto falar de uma criança que tem algum tipo de intolerância, uma criança que tem algum tipo de alergia alimentar. Bom, grandes estudos, principalmente da Academia Americana de Pediatria, nos demonstram que menos de 18% da população mundial tem algum tipo de intolerância alimentar. Então percebam, a grande maioria das pessoas não tem problemas com relação a intolerâncias ou alergias alimentares. Mas as pessoas acabam o quê? Fazendo alimentos errados e claro que o corpo do meu bebê, ele vai responder a esse tipo de processo. E isso faz uma grande diferença.
Você já sabia disso? Você já parou para ler aí o rótulo do seu Danoninho, do famoso Danoninho? E eu vou falar Danoninho, tá, gente? Que é o mais conhecido, mas toda essa classe aí de produtos que as pessoas acreditam que as crianças deveriam consumir. E é claro, agora você já acabou de aprender que isso não deve ser consumido. Bom, aproveitando aí o exemplo do Danoninho, eu já vou passar para o terceiro alimento, que é o famoso leite de vaca antes de 1 ano de idade. Por quê, gente? A proteína do leite de vaca, não confundam, não é a lactose. A lactose é como se fosse o açúcar do leite. A proteína chama-se caseína, é uma proteína inflamatória. É uma proteína que pode sim gerar repercussões graves no seu bebê. Por quê? Um exemplo e uma frase que um professor meu sempre disse lá na minha formação nos Estados Unidos. Quem precisa de leite de vaca é o bezerro. Nós somos o único grupo de espécie no mundo que consome leite de outro animal. Essa frase, sem sombra de dúvida, martelou minha cabeça. Por quê? Por uma questão cultural no nosso país, as pessoas fazem uso do leite de vaca. Isso não é algo necessário e é algo proibido, que é aqui o nosso tema de hoje, antes de 1 ano de idade. Percebe como a riqueza de detalhes e o conhecimento te abre caminhos aí? Eu entendo que você, mas a minha mãe consumiu, mas os meus avós eram de fazenda. Tudo bem, gente, só que hoje nós temos inúmeros estudos dizendo que até 1 ano de idade está proibido. Não existe nenhum tipo de indicação. Caso o seu bebê não tenha o leite materno, nós iremos usar as fórmulas de segmento. Não se justifica, antes de 1 ano de idade, que o seu bebê faça qualquer tipo de consumo de leite de vaca e, claro, de derivados antes de 1 ano de idade. Então já fica aí o nosso terceiro produto, nosso terceiro alimento, o leite de vaca, proibido no mínimo até 1 ano de idade. O quarto alimento são os famosos ultraprocessados. O que é isso, doutor? São aqueles alimentos que vão gerar toda uma cascata de reposição de prazer na nossa cabeça. Nossa, doutor, falou difícil. Sim, para vocês entenderem, né? Aqueles famosos salgadinhos, né? De plásticos laminados que a gente acaba encontrando nos supermercados. Por quê? Eles têm uma grande quantidade de condimentos, uma grande quantidade de sal, né? Lembrando que o consumo do sal é recomendado somente após 1 ano de idade, então já entra aí com um alimento proibido até 1 ano, isso faz total diferença, mas os ultraprocessados, como o nome mesmo já diz, eles passaram por diversos processos químicos para que você tenha um determinado alimento. Isso, sem sombra de dúvida, gera uma repercussão negativa para um corpo em formação como é o do seu bebê. Então percebam como faz diferença e a gente, não estou dizendo assim, é só um pouquinho, eu estou dizendo, é proibido. Esse tipo de alimento não deve fazer parte do cardápio aí do seu bebê e isso faz uma tremenda diferença. Então, anota mais isso aí. Não consumir ultraprocessados, né? Outro nome muito conhecido aí associado aos ultraprocessados são os famosos embutidos, né? Presunto, bacon, entre outros que passaram por processos, por isso também são considerados ultraprocessados, que nem de longe deveriam passar perto da saúde e da dieta do seu bebê. Certo, gente? Tranquilo? Perceberam o tamanho da importância disso? Então, nosso quarto alimento proibido são embutidos e ultraprocessados. E o quinto alimento, sem sombra de dúvida, o grande campeão aí é o famoso açúcar. Sim, gente, o açúcar, ele promove ainda mais toda essa cascata de prazer na nossa cabeça, né? Não é por acaso que nós tendemos a comemorar nossos aniversários como? Comendo um doce, certo? Então isso é algo cultural e histórico que faz parte da nossa rotina, certo? Então o açúcar, além de ser algo deletério, não só para a nossa formação neuronal, como também para o nosso corpo.
gerando sobrecargas em um corpo que, principalmente do seu bebê, está em crescimento. E toda e qualquer sobrecarga não deve ser realizada, principalmente o consumo do açúcar, no mínimo, até os 2 anos de idade. Lembrando que existem infinitas literaturas, vários grupos de estudo que estão querendo estender esse tempo de consumo para até 3 anos. Por quê? Perceberam que doenças como hipertensão, obesidade, diabetes e até mesmo alguns tipos de câncer estão diretamente relacionados ao consumo exacerbado de açúcar, o que faz uma grande diferença aí no processo. Certo, gente? Então, esses foram 5 alimentos proibidos que você não deve fazer uso na dieta do seu bebê e principalmente aí durante o processo da introdução alimentar. Então, percebeu tudo isso que a gente aprendeu aí? E aproveitando, já que você está aqui comigo, que você aprendeu hoje sobre esses 5 elementos que o seu bebê não deve fazer consumo, eu quero te convidar para o nosso treinamento Meu Bebê Come de Tudo, que vai acontecer dia 27 de julho, às 19 horas, horário de Brasília, onde você, comigo, vai ter acesso a outros conteúdos que, sem sombra de dúvida, vão ajudar vocês ao longo do processo de tão importância na vida do seu filho, chamado Introdução Alimentar. Aguardo vocês lá. Até mais. Tchau, tchau.